Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Segunda-feira, 21 de junho de 2021. Farol de Ismael com vocês, Farol de Ismael até vocês, pedindo licença para entrar na casa de cada um, seja pelo celular, pelo computador, pela TV, cada um da forma que acha melhor, no seu conforto, ou do caminho de casa para o trabalho. Todos conectados, todos preparados, atentos, para no final desta nossa viagem, cada um possa receber o seu passe. Conta uma antiga fábula que um vacilante viajante, esse homem, andava pelas ruas de um vilarejo. Andava de a pé. Ele carregava numa mão uma pedra, na mão direita uma pedra, na mão esquerda um tijolo, nas costas um saco de terra, pendurado em seu peito cachos de uvas e uma gigante abóbora em sua cabeça. Ele andava por aquele vilarejo quando passou por ele um dos transeuntes. Aquele transeunte olhou para ele e disse: "Ei, viajante, cansado viajante, por que carregas esta pedra em sua mão?" Aquele homem olhou para a pedra e respondeu: "Verdade, nem sei por que estou com essa pedra nas mãos." Jogou a pedra. Caminhou mais um pouco e mais à frente encontrou outro transeunte. Esse outro perguntou: "Ei, cansado viajante, por que carrega esse tijolo em sua mão esquerda?" Mais uma vez aquele viajante, cansado, olhou para aquele homem e falou: "Nossa, obrigado por me avisar. Também não sei o que faço com esse tijolo em minhas mãos." E jogou o tijolo. Ficou um pouco mais leve. Continuou a sua caminhada quando outra pessoa o abordou e perguntou: "Ei, cansado viajante, por que esse saco de terra nas suas costas?" Ele olhou espantado mais uma vez e pensou e respondeu: "Um saco de terra nas minhas costas, também não sei." Ele retirou aquele saco das costas e jogou. Caminhou mais um pouco e outra pessoa o abordou: "Viajante, cansado viajante, por que essa abóbora tão grande na sua cabeça?" "Não sei o que essa abóbora está fazendo na minha cabeça. Vou jogá-la." E o viajante jogou a abóbora. E esse viajante foi andando, e as pessoas iam alertando das cargas excessivas que ele estava carregando. Ele se livrou de todas elas. Se livrou de todas elas até se sentir leve. E aí nos perguntamos: por que ele andava com essas cargas? Por que ele não sabia dessas cargas que ele mesmo carregava pela rua? Ele não estava consciente daquilo que ele estava carregando. Faltava consciência. Ele foi tomando consciência daqueles pesos inúteis e foi se livrando deles. Assim, somos muitos de nós. Carregamos cargas indesejáveis. Carregamos cargas que não faz sentido. Cargas essas que roubam as nossas energias. Cargas como pensamentos negativos, culpar e acusar outras pessoas, culpar-se de alguma coisa,
autopiedade, remorso e tantos outros sentimentos negativos que carregamos sem termos consciência disso. E isso rouba as nossas energias. Quando tomamos consciência dessas cargas negativas, começamos a descarregá-las, uma a uma, e passamos a caminhar de forma mais leve. Essas cargas negativas, essa fábula, me fez lembrar de uma história real. Um homem chamado Francisco. Esse homem viveu no ano de 1205. Francisco, caminhando pelas ruas de uma cidade chamada Assis, ele entrou numa igreja, se ajoelhou e começou a rezar. Francisco estava rezando e de repente ele ouviu uma voz. Francisco, a igreja está em ruínas. É preciso reformar a igreja. Francisco olhou, se levantou, olhou para frente, olhou para os lados, olhou para trás e não viu ninguém. Voltou a ajoelhar-se e mais uma vez escutou aquela voz. Francisco, a igreja está em ruínas. Eu sou Jesus. Francisco se assustou, levantou de novo, olhou se alguém estava fazendo alguma brincadeira de mau gosto e mais uma vez não viu ninguém. Reparou na igreja, olhou no teto, teto rachado, assim como as paredes, a pintura toda desbotada. Francisco fez um mutirão com a comunidade e conseguiu reformar aquela igreja. Depois de reformada, Francisco, novamente passando por ela, entra, ajoelha-se e começa a rezar. E mais uma vez, ele ouve aquela voz. Francisco, a minha igreja está em ruínas. É preciso reformá-la. Francisco não entendeu nada, a igreja estava reformada. E a voz continuou. A igreja, Francisco, é você. A igreja, Francisco, são as pessoas. Elas precisam se reformar, Francisco. Aí Francisco entendeu o recado. As pessoas precisam se reformar. E para se reformar, precisamos ser alertados ou tomarmos consciência, assim como o cansado viajante da fábula, e começarmos a retirar das nossas costas, a retirar da nossa mente, dos nossos sentimentos, tudo o que é negativo. Tudo o que nos faz ir para o lado do vício, o chamado vício da alma. Precisamos reformar a igreja. A igreja somos nós. Nós somos o templo de Deus. Muitas vezes tentamos essa reforma pela prece, pelas orações. Para que a prece, para que a oração seja eficaz, é necessário uma atitude mental positiva. Esse é o segredo do sucesso na oração. Uma atitude mental positiva. Porque com uma atitude mental positiva, nós passamos a agir. Ação, e não só oração. Precisamos agir para que os resultados aconteçam. Assim como diz a máxima, ajuda-te, que Deus te ajuda. Ou como disse Madre Teresa de Calcutá, mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que rezam. Ora, mas então eu não devo rezar? Não devo orar? Devemos rezar, devemos orar para que o céu se abra,
porém com atitude mental positiva e com ação. Ação. Se não nos movimentarmos, não adiantará nos ajoelharmos, não adiantará ficarmos rezando. A prece, como dito no Livro dos Espíritos, na questão 659, a questão é a seguinte: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos proporcionar por meio da prece. Podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. E a questão 661 do Livro dos Espíritos é a seguinte: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas falhas? Pedir perdão através da prece a Deus, poderemos de forma útil pedir? A resposta é a seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas falhas, não esconde as nossas faltas. Só obtém perdão mudando o comportamento. Mudando o comportamento. As boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Para que os nossos atos sejam positivos e para que consigamos descarregar os pesos excessivos dos sentimentos inúteis, negativos, precisamos enaltecer as nossas virtudes. E qual é o mérito em enaltecermos as virtudes? Também no Livro dos Espíritos existe a questão 893. A questão 893 é a seguinte: qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más paixões, das más tendências, das más inclinações. Toda vez que nos afastamos das más tendências, das más paixões e inclinações, há virtudes. E quando há virtude, há o descarregamento das cargas excessivas. O imperador Marco Aurélio, do século II, dizia: chamo feliz uma vida que faça uma boa ação atrás da outra, sem intervalos. Uma boa ação atrás da outra, sem intervalos. Ora, como vou fazer uma boa ação atrás da outra, sem intervalos? Educação. Sendo educado com todos que estão à nossa volta. Desta forma, estaremos fazendo boas ações sem intervalos. O filósofo Immanuel Kant, no final do século XVIII, início do século XVIII, diz assim: uma pessoa deve sempre aprimorar sua habilidade para fazer o bem. Este é o objetivo da vida. Aprimorar a habilidade para fazer o bem. O grande objetivo da vida. Precisamos estar vigilantes se estamos com cargas negativas em nossos ombros, sem necessidade alguma. Para isso é importante que despertemos o Cristo interno, a nossa centelha divina. Em Coríntios, capítulo 12, versículo 27,
está escrito assim: vocês são o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada um, individualmente, é membro deste corpo. Cada um, individualmente, é membro deste corpo. Despertemos o Cristo interno que há em nós. Lembremos da frase de Paulo: vivo em Cristo. A morte é lucro. É claro, a morte é lucro na hora certa, no momento certo, depois de termos cumprido a nossa missão e podermos realmente dizer: combatemos o bom combate. Vibremos, vibremos muita luz, muita paz. Vibremos a todos que estão nos assistindo e que deixaram o seu recado, deixaram sua saudação. Vibremos para Rosana Lima, Débora, Mai Verec, Lu Barreto, Rita, Tádia Dionete, Roberto Barbosa, esse é o charado Roberto Barbosa dos Santos, Daniela, Dinorá, Soraya Newton, Antoniette, Ângelo, Rose, Andréia, Flávio, Juraci, Anete, Daniel, Patrícia. Vibremos por todos vocês que nos acompanham, que deixaram o seu recado, aqueles que estão nos acompanhando, que não deixaram o recado, vibramos por todos e pelo Newton, que acabou de deixar também o seu recado. Vibremos por todas essas pessoas, vibremos muita saúde, muita paz. Vibremos por aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos. Que o manto de luz da nossa Mãe Santíssima desça sobre cada um de nós e nos ilumine. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre e Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Não esqueci não. Vibremos por você, Roberto Barbosa dos Santos. Roberto Barbosa dos Santos, onde é sua morada, logo lá estará. Muita saúde, muita paz, recuperação plena. Com certeza já está ótimo e assim continuará. Vibremos por todos. Vibremos, nos conscientizemos de retirar de nós toda e qualquer carga excessiva que não nos leva a nada. Mentalize o seu mentor. Sinta o seu guia espiritual e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. A igreja, o templo, somos nós. Cuidemos. Fiquem com Deus. Muita paz.